Fala pessoal do Goiás Tech, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, na nossa aula de hoje, aula para o 8º ano do ensino fundamental, nós vamos falar um pouco mais sobre os indicadores sociais. Aliás, os indicadores, a gente estava conversando já na nossa última aula a respeito do IDH. E o IDH, a gente fez algumas atividades, Vocês realizaram algumas atividades no final da aula, e a gente vai justamente para a correção dessas atividades agora. Lembrando que os indicadores sociais, nós temos aí essa coleta de dados sendo feitas e a gente vai conseguir interpretar a realidade de um país, principalmente em relação à economia. E o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, foi criado justamente para se contrapor principalmente ao dado do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é um dado que analisa basicamente a economia de um país, se esse país ele é desenvolvido ou subdesenvolvido, se tem mas o desenvolvimento a partir da situação econômica. Já o IDH é a partir da questão humana, Índice de Desenvolvimento Humano. E aí o IDH ele vai ser utilizado para analisar a qualidade de vida dentro de um território, dentro de um país. E essa qualidade de vida, ela vai ser analisada baseada nas análises de dados sobre a educação, sobre a saúde e sobre a renda. Então, 3 tipos de dados serão coletados e uma nota vai ser dada aos países ou aos territórios onde essa análise do IDH está sendo realizada. E aí ele vai poder ser classificado, uma nota entre 0 e 1. Dentro dessa nota nós temos a graduação desse país, se ele é de alto padrão ou baixo, se ele é muito desenvolvido ou pouco desenvolvido, mas sobre a perspectiva humana e não econômica, como nós estamos acostumados a analisar, beleza? Então vamos lá para a questão de número 1. Temos poucas questões também hoje, Mas vamos lá, primeira. Explique o significado de IDH e sua importância. O significado, se a gente for pegar aí a sigla, Índice de Desenvolvimento Humano, e a importância ligada a essa análise humana. Então essa é a sigla para Índice de Desenvolvimento Humano, uma medida que permite comparar a qualidade de vida entre os países, levando em consideração não só aspectos econômicos, mas também sociais, visto que não é apenas o parâmetro de riqueza, é importante, pois indica o desenvolvimento de uma nação. Então, como nós observamos, indica o desenvolvimento, porém, sobre um outro panorama, que não é o econômico, mas o de qualidade de vida, tá? E aí a gente tem essa qualidade sendo expressa através desses indicadores, educação, saúde e renda. E aí para analisar a educação, escolaridade, a quantidade de pessoas alfabetizadas, se foram alfabetizadas dentro da idade correta, então a idade correta, se a gente tem aí essa idade pré-escolar, Então, quando tem aí entre 5 e 7 anos já frequentando a escola, aliás, com 7 já está lá entrando, no ano que completa 7 anos, está lá fazendo o primeiro ano do ensino fundamental. Então é onde seria a idade correta de ser alfabetizado. Mas 6, 5 anos nesse pré-escolar também pode acontecer a alfabetização, tá? Sendo que não é o principal para essa fase do ensino, mas nessa fase de 5 a 7 anos é que nós teríamos a alfabetização acontecendo. Se uma pessoa ela não foi alfabetizada dentro dessa faixa etária, então a gente já vai ver o quê? Alguns problemas dentro desse território. Então, por que essa parcela da população, e aí não é uma pessoa, como eu acabei falando, mas essa parcela da população, ela está sendo alfabetizada mais tarde, por quê? Porque tem dificuldade de acesso à educação, porque tem dificuldade quanto à quantidade de vagas na escola, se ela mora muito distante da escola, essa parcela da população. Então, precisam ser realizadas algumas políticas públicas para dar acesso à população e dentro da idade que seria o ideal, tá certo? Vamos lá então, questão de número 2. Na questão 2, ela fala assim, liste os 5 países com os maiores e menores IDHs. E aí vocês observaram algumas tabelas, puderam analisar algumas tabelas e
chegando aí a algumas conclusões. Lembrando que isso vai variar conforme o ano que você observar, tá? Então aqui não foi colocado o ano, mas geralmente esses 5 países, e aliás na tabela que vocês têm na apostila, no texto, são esses aqui, os que aparecem em primeiro, tá? Mas se você pegou, por exemplo, o IDH de 2020, de 2016, né, tá próximo, são basicamente os mesmos países. E aí vocês vão ver, principalmente esses 3 aqui, né, se repetindo neles. Suíça, Noruega e Islândia. Inclusive de 2016 para cá, pode acontecer de você pegar uma tabela onde Noruega fosse o primeiro lugar e a Suíça em segundo, tá? Mas geralmente esses 3 aparecendo entre os 5. E aí a gente vem, o 4º e o 5º lugar dos maiores IDHs, Hong Kong e Austrália. Um detalhe, né? Hong Kong, até mostrei para vocês na aula passada, lá na tabela, aparece Hong Kong em 4º lugar, só que Hong Kong é um território chinês. A partir de Hong Kong, ela fica no litoral leste da China, e aí Hong Kong ela era um entreposto comercial da Inglaterra. Então, no período colonial, nós temos a Inglaterra chegando até a China, e ali forma esse entreposto comercial que é Hong Kong. Nesse entreposto comercial, o que aconteceu? Nós temos ele se desenvolvendo conforme os territórios ingleses, ou seja, dentro do modelo capitalista. Os demais territórios da China, que estavam sob domínio de outros povos, ou outra história, né? Nós temos a Revolução Chinesa acontecendo, nós temos um outro caminho econômico, e aí dentro desse caminho, eles vão encontrar a realidade de Hong Kong. E aí Hong Kong, é claro, com esse IDH mais elevado, com uma economia mais forte, ela vai servir como modelo para o restante dos territórios chineses. Então nós temos a Revolução Chinesa, que é uma revolução comunista dentro do território chinês, essa revolução acontecendo, trazendo alterações para dentro do seu território, mas conforme as dificuldades econômicas que eles passaram, eles começaram a observar Hong Kong e criaram as chamadas zonas econômicas especiais. Então o litoral leste, não só Hong Kong mais, mas o litoral leste, onde estavam as principais cidades do território chinês, passaram a seguir esse modelo econômico, se aproximando a uma economia semelhante à de Hong Kong, tá? Nessas zonas econômicas especiais. E aí, é claro, outras cidades foram se desenvolvendo, mas a China, como a gente viu, lá, posição, se não me engano, naquela tabela, número 72, mais ou menos, na tabela do IDH que a gente viu na apostila, certo? Então, a gente observa que mesmo tentando seguir o modelo, ainda tem uma qualidade de vida, o restante da China, né, uma qualidade de vida inferior. E é claro que isso é possível dentro dos territórios. Por exemplo, se a gente pega o IDH do Brasil, a gente vai ver que as regiões com o IDH mais elevado, a região com o IDH mais elevado é a região sul do Brasil. E aí na região sul a gente vai ter índices de alta qualidade de vida, enquanto no restante do Brasil a gente tem regiões com IDH mais baixos, né? Inclusive o Brasil lá em 75º lugar, como a gente viu na tabela, e aí a gente vai observar, se fosse o IDH da região sul, estaria uma qualidade de vida mais alta, mas na economia, quando a gente vê o PIB, a concentração maior é na região sudeste, então a gente vai ter, né, economias mais fortes em determinados lugares, em outros locais a gente tem o IDH mais alto, ou seja, qualidade de vida mais elevada. Então no Brasil a gente vai ver que poderíamos até aproximar a qualidade de vida do restante do Brasil à qualidade de vida da região sul e aproximar a economia dos níveis de desenvolvimento da região sudeste. Tá? Então poderíamos tentar, né, aproximar a esses modelos, tá certo? Beleza, seguindo aqui, nós temos os países com menores IDHs. E aí a gente viu lá naquela tabela da apostila, os 5 mais baixos são Sudão do Sul, Chad, Níger, República Centro-Africana e Burundi. São todos, como a gente viu, todos territórios africanos, tá certo? Então a gente está vendo aí esses países como os mais baixos. E também, assim como acontece lá com a Suíça e Noruega, a gente pode ver uma pequena variação nesses indicadores aqui,
tá? Onde um era o último e, enfim, houve essa troca de lugar nas posições, mas geralmente esses nos últimos lugares, tá certo? Só lembrando que a África é um continente, e aí assim como nós temos no território europeu altos indicadores, né, IDHs muito elevados, mas nós temos também regiões ali da Europa, do continente europeu, com IDHs mais baixos. É claro que aqui no IDH os 5 mais baixos são do território africano, mas é importante lembrar que nós temos 55 países no continente africano, tá? E tem locais, regiões, países que têm o IDH mais elevado, tá bom? Então, por exemplo, a África do Sul, que inclusive está à frente do Brasil, no IDH, tá? Como a gente viu nas tabelas que a gente analisou, tá certo? Então a gente vai ter essas diferenças também, e é importante lembrar que não é porque os 5 últimos são africanos, não significa que toda a África tenha a mesma condição de qualidade de vida, tá bom? Seguindo aqui para o próximo, nós temos aqui o exercício de número 3. O que é o censo demográfico? No Brasil, qual órgão é responsável pela pesquisa? O da pesquisa é até mais fácil de dizer, né, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o chamado IBGE. E o que é esse censo demográfico? É uma pesquisa que é realizada buscando coletar os dados qualitativos e quantitativos sobre a população brasileira. Então nós temos como resposta, o censo demográfico é uma pesquisa realizada periodicamente para a coleta de dados da população de um determinado território. Por meio do censo demográfico se tem conhecimento do tamanho e da distribuição espacial da população, além do perfil e das condições de vida dos habitantes do país ou área onde ocorreu o recenseamento. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é o órgão responsável pelo censo demográfico no Brasil. Então aqui nós temos a resposta esperada, tá bom? Lembrando, confere, faz a leitura do texto, confere aí no seu caderno a resposta. Se aproxima dessa, falta alguma informação? Completa aí a sua resposta. Tá totalmente contrária? Então apaga, copia essa aqui, tá? Mas é a resposta esperada, tá bom? Não necessariamente você tem que responder exatamente como está aqui. Confere a sua resposta aí com a do quadro. E finalizamos a nossa correção. Como a gente já sabia, né, nós tínhamos poucas atividades para a aula de hoje, mas, para a alegria de vocês, aquele momento tão esperado também nessa aula. Geralmente, a aula de correção nós não temos atividades, mas, para a alegria de vocês, nós teremos uma atividade a ser feita da aula de hoje. Bora lá, então? A atividade de hoje, olha só, mais alegria ainda, é uma atividade de pesquisa. O que vocês vão pesquisar? Os indicadores sociais. Como que vocês vão fazer isso? Então, olha só, indicadores sociais, relembrando, são ferramentas essenciais para avaliar o bem-estar da população e o desenvolvimento social de um país ou região. Eles fornecem informações sobre diversos aspectos da vida social, como saúde, educação, trabalho, renda, segurança e qualidade de vida. O que vocês vão fazer, então? Pesquisar os principais indicadores sociais do Brasil e do seu município. Então, qual o município que você vive? Qual o município que você mora? Qual o município aí que você estuda? Você vai pesquisar os principais indicadores sociais sobre o Brasil e sobre o seu município. Ah, beleza, eu vou pesquisar sobre os indicadores sociais, mas quais são eles? Aqui nós temos os principais. Eu trouxe para vocês 10 indicadores sociais. Vocês podem acrescentar outros? Podem também, fique à vontade. Mas pelo menos esses 10 aqui vocês têm que pesquisar e fazer a anotação aí, tá bom? Gente, só um detalhe. Vou voltar aqui só para poder falar. Essa atividade é a primeira atividade de vocês que vai para o portfólio, tá bom?
Então, nós temos essa atividade como a primeira de portfólio. Beleza, vamos lá então seguindo. Essa pesquisa vai compor o portfólio de vocês. Então, vocês vão pesquisar sobre esses indicadores sociais do Brasil. Qual é o número, né, o valor desses indicadores no Brasil e no seu município. Beleza? Então, aí nós temos índice de desenvolvimento humano, taxa de mortalidade infantil, taxa de alfabetização, expectativa de vida ao nascer, índice de Gini, taxa de desemprego, pobreza, acesso à água potável e ao saneamento básico, qualidade da moradia. Então, tem os tipos de moradia e tem os índices, né, os indicadores que avaliam a qualidade dessa moradia. E nós temos os indicadores também sobre a segurança pública. Então, você vai pesquisar sobre esses indicadores, né, de moradia, de segurança pública e vai colocar os valores desses indicadores, tá? Não só os dois, mas desses 10 indicadores sociais que nós temos aqui. Pelo menos. Pode acrescentar um ou outro? Pode. Igual aqui, tem mortalidade infantil. Você pode colocar a taxa de mortalidade? Pode também. Tem aqui a taxa de alfabetização. Pode colocar lá a escolaridade? Pode colocar também, tá? Pode ir acrescentando esses dados aí, né, esses dados complementares. Mas a base são esses 10 aqui que nós temos, certinho? Ah, professor, tá, tudo bem, mas onde que eu acho esses dados? Ó, na apostila você pode achar um ou outro aí. Mas a pesquisa tem que ir além da apostila que vocês têm. Ah, então onde que eu vou procurar, professor? Olha, eu trouxe aqui algumas sugestões de sites onde vocês podem pesquisar. Então, você pode consultar os seguintes sites: do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos indicadores lá no IBGE, nós temos também o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Pode entrar nesse site também para pesquisar essas informações. No site do Banco Mundial também podem ter algumas dessas informações. Beleza? Ah, mas aqui eu encontro mais sobre as nações, sobre os países. Sim, aqui é sobre os países, tá? As nações. Agora, eu quero do meu município, como que eu faço? Olha só, lá na página do IBGE, tem o IBGE Cidades. Então, você pode entrar lá, ó, IBGE Cidades e pesquisar. Inclusive, aqui tem 2 sites diferentes, né, do IBGE Cidades, tá bom? Referente à economia e um outro referente às cidades com mais dados sociais, tá bom? Pode entrar em outros sites? Também, pode entrar lá no Ministério da Cidadania, pode entrar no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, tá vendo? Ministérios, então são sites oficiais brasileiros, onde tem as notícias e as informações oficiais do Brasil. Então, tá aqui, né? .gov.br, tá? Sites oficiais do território brasileiro, tá bom? Então, todos eles, nós temos aí essas informações de cidadania, educação e saúde. Ou seja, vai refletir aí no IDH. Ah, tem mais? Tem outros que não são sites oficiais. Então, nós temos sites de organizações não governamentais. Tem o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, tem o Observatório Social do Brasil, que inclusive esse é goiano, tá? A Universidade Federal, parceria com professores, né, da Federal, professores da UEG, professores do nosso estado, fazem parte dessa organização não governamental que traz várias informações sobre o território brasileiro, sobre o território goiano. Inclusive, alguns vídeos vocês podem utilizar para se informar sobre a nossa realidade, sobre a realidade brasileira, a realidade da nossa economia, tá? E é um site com informações confiáveis sobre o nosso território. Também aqui mais um, que é o IPEA Data. Vocês podem também encontrar os indicadores que nós precisamos para a pesquisa de vocês aí. Tem também alguns ligados diretamente, né, às universidades. Então, nós temos o Data Viva, NEPP da Unicamp,
e o SEBRAP, tá? Todos eles ligados a universidades realizando essas pesquisas. E aqui no final eu trago alguns exemplos de indicadores que você pode encontrar. Na verdade, são exatamente os que a gente precisa, né? População, educação. E aí, quando fala de população, ó, o total da população por sexo, por faixa etária, por raça ou etnia, tá? Lembrando desse termo aqui. Inclusive, esse ano, a gente com o tema, né, racial, o racismo, a gente vai ver justamente o uso dessa palavrinha aí também e as complexidades do uso dessa palavra. Mas você vai encontrar lá a população, né, com esse indicador, por raça, por nível de instrução, e aí já vem a educação, a taxa de alfabetização, anos de estudos esperados, anos de estudos médios. Então, com aquela idade, qual era o tempo de estudo esperado? Dependendo, você já tem aí o estudo médio do país, se é dentro do esperado, se está acima ou abaixo. Índices de saúde, expectativa de vida ao nascer, taxa de mortalidade infantil, trabalho, taxa de desocupação, renda média. A renda, nós temos o índice Gini, que vem mostrando o poder de compra, né, analisando também o poder de compra da população, e aí os índices ligados à pobreza. Habitação, acesso à água potável, acesso ao saneamento básico. Sobre a segurança, taxa de homicídios, taxa de roubos. Qualidade de vida, índice de desenvolvimento humano. Então, são alguns exemplos daqueles indicadores que eu falei para vocês, né, que está justamente aqui no início, os indicadores, e quais são, sobre o que esses indicadores falam, e quais são realmente os indicadores, né, quais são realmente as taxas que vocês vão procurar ali. Tá? Como colocou lá, ó, vai pesquisar sobre a renda, então vai lá no índice Gini, vai lá sobre a pobreza, né, a taxa da população abaixo da linha da miséria, né, então esses indicadores, beleza? E nós temos aqui como encontrar, você vai colocar lá as palavras-chave específicas na pesquisa. Por exemplo, se você busca indicadores de educação, use palavras como, olha que simples, educação, alfabetização, anos de estudo. Utilize os filtros disponíveis nos sites. A maioria dos sites permite que você filtre os indicadores por município, estado ou ano, tá? Então, o que a gente precisa? Por município e no nosso país. E que seja a informação mais próxima, mais atual possível, tá? Baixe os dados em planilhas ou gráficos, para quê? Isso facilita a análise dos indicadores. Compare os indicadores entre diferentes municípios. Lembrando que essa comparação a gente ainda não vai fazer. Que a gente vai pesquisar só o nosso município, né? Cada um vai pesquisar o seu próprio município e o nosso país. Isso pode ajudar a identificar as áreas que precisam de mais atenção. Então, essa identificação, no caso da elaboração de alguns projetos, tá? De alguns programas públicos, né? Isso vai ajudar. Mas aqui a gente não vai fazer a comparação, por quê? Porque cada um vai fazer o do seu próprio município, tá bom? E aí, dentro, é claro, desses municípios, a gente vai encontrar quais são as fragilidades do seu município, tá? Então, isso vai ajudar na nossa análise, beleza? Seguindo, então, vocês têm agora um tempinho para poder realizar essas atividades, começar aí a pesquisa de vocês. E aí vai precisar da organização. Como que vocês vão fazer? Ah, preciso da internet. Então, se organizem na escola. Como que vocês vão fazer isso? Tem laboratório de informática? Tem Chromebook? Como que vocês vão se organizar agora, então, para poder realizar essa atividade? Tá bom? Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Tchau para vocês e até a nossa próxima aula. Falou!